Ação alternada, e o último a votar é o deputado Laércio Schuster. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Deputado. Bom, colegas jogadores, eu estava aqui pensando, deu quase 16 horas para eu poder expressar o meu voto hoje, né? Mas tudo vale a pena pelo desafio, pela missão que a representação popular nos deu, e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo participar desse momento histórico para Santa Catarina. E falando de Deus, eu trago aqui uma frase extraída, né, do ensino de Jesus, no versículo bíblico de Mateus 19:30, nobre relator, deputado Kennedy Nunes, que diz que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros, desembargador Sivinski, serão os últimos. Então, gostaria muito de poder contar com a compreensão dos senhores. Quero expressar aqui meu voto, e aí quero agradecer a todos que nos ajudaram a construir ele. Tentei ao máximo poder extrair o nosso melhor para poder contribuir com esse momento histórico de Santa Catarina. E no decorrer dessas quase 16 horas, eu mudei 2 vezes a estrutura do meu voto para tentar contribuir mais ainda com o debate, de tanto que eu aprendi com os senhores nesse momento. Então, gostaria de cumprimentar o nosso excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Hessler, cumprimentando também os demais colegas julgadores, a senhora desembargadora Cláudia Lambert, o senhor desembargador Carlos Sivinski, o senhor desembargador Luiz Felipe Schuch, que está de aniversário hoje, recebe os nossos parabéns. Também o senhor desembargador Rubens Schultz, cumprimentar também o senhor desembargador Sérgio Rizelo, cumprimentar também o senhor deputado e relator Kennedy Nunes, o senhor deputado Luiz Fernando Vampiro, o senhor deputado Maurício Skudlark e o senhor deputado Sargento Lima. Da mesma forma, eu gostaria de cumprimentar os nossos advogados que estão aqui hoje, a advogada e doutora Ana Cristina Blasi, também o nosso advogado doutor Marcos Probst, o meu amigo pessoal e também advogado que está se fazendo presente, Alessandro Abreu, de uma maneira muito carinhosa. O senhor é uma referência, um exemplo para nós, está aí 16 horas, firme e forte, uma pessoa de nascimento rio-cedrense, de coração timboense e por opção profissional manezinho. O nosso querido amigo, doutor e advogado Périx Prade. Como todo bom timboense, né, senhor Périx, nós estamos aguentando firme aqui, né? Então, senhores e senhoras, eu inicio a minha declaração de voto do deputado Laércio Schuster, autos da representação número 015/2020, processo de impeachment 00754/2020, que diz: como já bem frisado pelo relator, o deputado Kennedy Nunes, o que está sendo decidido hoje nesse Tribunal Especial de Julgamento não é se o seu governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer cometeram ou não crime de responsabilidade. O que estamos decidindo hoje é a admissibilidade, com a devida continuidade, do processo de impeachment contra o governador e a vice-governadora de Santa Catarina. Vale lembrar que todo processo de impeachment é sim um ato político, porém ele precisa se amparar na formalidade e na legalidade jurídica para que possa surtir os efeitos que dele se esperam, quer seja a absolvição ou a condenação dos agentes políticos acusados de crime de responsabilidade. Analisando os autos, tem-se a premissa de que, para configurar crime de responsabilidade,
a má conduta do agente político tem que estar prevista e tipificada na lei como crime de responsabilidade por ação ou por omissão. Da mesma forma, a conduta do agente político, ela precisa ser contrária ao ordenamento jurídico, no sentido de lesar ou expor a perigo os valores político-administrativos. Acerca da denúncia ofertada para albergar e dar suporte probatório aos crimes omissivos e comissivos supostamente praticados pela vice-governadora e pelo governador do Estado, fez-se a juntada de diversos documentos. Com o protocolo do novo pedido de impeachment de número 00754, fez-se a juntada da integralidade do processo de impeachment número 0073, bem como de novos documentos a subsidiar, dar concretude aos fatos novos lançados pelo denunciante. Dentre os documentos colacionados, alguns de fato chamam a atenção, seja pela demonstração das incongruências existentes no processo, seja pela atuação velada e sigilosa que se sucedeu no processo administrativo, pelas contradições nas atuações da Procuradoria-Geral do Estado, ora adotando um posicionamento em âmbito judicial, ora agindo de forma diversa em sede administrativa. Cita o denunciante que, nos anos de 1998, procuradores da PGE impretaram mandados de segurança com vistas à obtenção de sua equiparação remuneratória aos procuradores da Alesc, e que as decisões foram de procedência. Que em 2004, novo mandato de segurança foi impetrado, dessa vez pela Associação dos Procuradores, visando a percepção da verba de equivalência, cuja decisão também foi de procedência. Segundo os fatos, em abril de 2019, um procurador da PGE buscou judicialmente executar tal julgados para receber a isonomia remuneratória, e que a PGE, em ato assinado pelo então Procurador-Geral, doutora Célia, nos autos número 029, 186, 64, 1997, 824, 0023, negou o pagamento, afirmando estar prescrita tal pretensão. Esse é o primeiro ponto a ser averiguado. Judicialmente, ao ser instada e se manifestar acerca da pretensão deduzida por um dos procuradores do Estado, a PGE afirmou: trata-se de um pedido de cumprimento de acordo de mandado de segurança proferido nos autos 9612, que hoje é o atual. Eu vou citar apenas uma vez, depois os senhores já saberão que são ele, e também vai estar no meu voto sempre, 29, 186, 64, 1997, 824, 0023, pelo segundo grupo de câmaras do Tribunal de Justiça, que garantiu paridade remuneratória aos impetrantes, procuradores do Estado, frente aos procuradores da Assembleia Legislativa, com base na regra incerta do artigo 196 da Constituição Estadual. Alegam que esse acordo transitou em julgado em 8/12/1998 e que houve respeito e cumprimento à decisão judicial proferida até a edição da Lei Federal número 13752/2018, de 26/11/2018, que alterou o teto remuneratório dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fato que teria acarretado o aumento dos vencimentos dos procuradores da Assembleia Legislativa, o que restaria comprovado pelos extratos dos contra-cheques anexados aos autos. Expõe também que decisão semelhante à dos autos acima, referidas foi proferida nos autos número 90-2365, 50, 1998, 824, 0000, em relação aos delegados de polícia, com base no mesmo artigo 196 da Constituição Estadual. Oportunidade que o grupo de câmaras de direito público desse egrégio Tribunal de Justiça entendeu que a aplicação da norma não versa sobre o aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia, mas sim sobre dar efetividade a um comando expresso da Constituição Estadual. Nessa linha, argumento que os procuradores do Estado não estariam submetidos às limitações de iniciativa legislativa que a Constituição Federal impõe em relação às vantagens de natureza funcional para outros servidores. Por fim, aponta os autores que, embora devesse receber 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com base no que dispõe o artigo 31.10.1 da Constituição Federal, que com a Lei Federal número 13.752 de 2018, remonta 35
1.462 e 22 estão recebendo apenas 30.471,11. Em análise da defesa do judicial realizada pela PGE, alguns pontos chamam a atenção e que passem a ser discorridos para conhecimento e apreciação de vossas excelências. Cita a Procuradora-Geral, inicialmente nas folhas 184/383, que o mandato de segurança 90.23.6550, 1998-824.000, que trata a equiparação isonômica obtida pelos delegados de polícia junto aos procuradores dos poderes, com amparo no artigo 196 da Constituição Estadual, não pode ser utilizada como parâmetro no caso por não ter transitado em julgado. Se o senhor perceber, desembargador Luiz Felipe, o senhor acabou falando antes de mim, a estrutura que eu montei, acabamos, sem querer, seguindo a mesma linha. Curioso, fui verificar o objeto tratado desse mandato de segurança. Trata-se de um pedido de equiparação de vencimentos feito pelos delegados de polícia, igualmente com amparo no artigo 196 da Constituição Estadual e que foi deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ocorre que, nesse caso, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, buscando reformar o acordo do Egresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o argumento de que esta feria frontalmente o texto constitucional. Lá chegando, distribuído o recurso extraordinário aos excelentíssimos ministros Gilmar Mendes, esse assim despachou. O assunto versado na petição do recurso extraordinário é análogo ao RGE 592-317, relator ministro Gilmar Mendes, recurso paradigma do sistemática da repercussão geral. Deste modo, determina a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 543b do Código de Processo Civil. O processo remetido do Egresso Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2010. Em 2014, o STF julgou o recurso extraordinário 592-317 sob a sistemática da repercussão geral. O ministro Gilmar Mendes, relator e condutor do voto, assentou que resta claro que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei. E continuou. Inicialmente, salienta-se que, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37 e 10, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste de remuneração de servidores públicos. A propósito, na sessão plenária de 13 de 12 de 1963, foi aprovado o enunciado 339 da súmula desta Corte, cuja redação é: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Assim, o recurso extraordinário 592-317, julgado o paradigma do caso de isonomia de vencimentos entre servidores públicos, foi julgado declarando imprescindível a existência de lei para isonomia, aumento ou reajuste de servidores públicos. Com o julgamento do paradigma, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em juízo de retratação, ratificou, contudo, seu posicionamento anterior, mantendo incólume a isonomia de vencimento entre os delegados nos seguintes termos: mandato de segurança, devolução para juízo de retratação, artigo 543b, parágrafo 3º do CPC, constitucional administrativo, acordo que decidiu que os artigos 196 e 26, parágrafo 1º da Constituição Estadual, asseguraria a isonomia de vencimentos entre os delegados de polícia e procuradores dos poderes do Estado, dispensando lei regulamentar. Destacou, ademais, que não haveria ofensa à súmula 339 do Egresso Supremo Tribunal Federal, a ausência de contrariedade ao que restou assentado do julgamento do recurso extraordinário número 592317/RJ, tema 315 STF, onde nossa Corte Constitucional, reiterando a proposição contida no já referido verbete sumular, decidiu ser vedada a extensão de gratificação com fundamento no princípio isonômico. Situação retratada no presente, que a igualdade de tratamento é determinada pelo texto constitucional local, tendo o judiciário apenas lhe garantido eficácia
ratificação que se impõe. Portanto, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou que o artigo 196 da Constituição Estadual supriria a necessidade legal determinada pela súmula 339 do STF, inexistindo contrariedade ao determinado no regimento 592/317. Nesse momento, o Estado de Santa Catarina interpõe embargos de declaração, reiterando as razões de seu recurso extraordinário anterior. Chama a atenção no caso, os argumentos sustentados pela Procuradoria-Geral do Estado, porquanto seu apelo extremo ao STF é no sentido de inviabilizar a isonomia remuneratória, por considerar que o artigo 196 da Constituição Estadual, por si só, não supre a necessidade de lei sem sentido estrito. Nos embargos de declaração cita a PGE. A decisão, ora combatida, buscou superar a discussão central, posta desde as informações, valendo-se única e exclusivamente do contido nos artigos 26 e 196 da Constituição Estadual. Ocorre que a Constituição do Estado não é lei para os fins de que cuide os artigos 39, parágrafo 1º, e 61, parágrafo 1º, 2A, ambos da Constituição de 88, in verbis, artigo 39. Parágrafo 1º. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa do Presidente da República as leis que, inciso 2º, disponham sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de remuneração. Letra C. Servidores públicos, seu regime jurídico. Incontestável que a isonomia depende de lei. E como a isonomia ocasiona inexoravelmente aumento de remuneração e diz diretamente que o regime jurídico dos servidores beneficiados, a lei tratante de isonomia deve atender à iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. Por fim, finaliza a PGE, e ainda que se pudesse considerar a Constituição local como lei para fins do artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, não se poderia considerá-la como tal para efeitos do artigo 61, parágrafo 1º, 2, letras A e C da Constituição Federal de 88, porquanto o governador do Estado não interfere no processo de elaboração constitucional, não detendo poder de iniciativa, sanção ou veto. O recurso 53.48.77, interposto pela PGE, requer a reforma da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo por fundamento que o artigo 196 da Constituição Estadual não é suficiente para a implementação da isonomia de vencimento, sendo necessária a lei especial em tal sentido. No recurso, além da afronta da súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Sustenta a PGE, afronta o RS 592/317, julgado paradigma do STF. Chama a atenção que tais argumentos somente sejam sustentados pela PGE quando esteja em julgamento um pedido de isenção de vencimentos, feito por outra classe, no caso dos delegados de polícia. Nesse caso, a PGE mostra-se combativa e diligente nos interesses do Estado. Já quando atua em causa própria, perpetua uma contradição geradora de grande desconforto a quem analisa como interpretação da norma. Artigo 196 da Constituição Estadual, aí muda de valores com os ventos. Qual o verdadeiro entendimento da PGE? Contrária ou favorável à alta aplicabilidade do artigo 196 da Constituição do Estado? Como recorrente, sustentado pelo excelentíssimo ministro Marco Aurélio, processo não tem capa, tem conteúdo. Assim, não se pode invocar a Constituição quando para aplicar o direito dos seus, mas rechaçá-la quando para reconhecer o direito dos outros. Feito esses parênteses acerca do comportamento mutável da Procuradoria-Geral do Estado, eu volto a observar as razões expostas nas folhas 383 e 398, pelo então Procuradoria-Geral do Estado nos autos do processo número
0029, 186, 64, 1997, 824, 0023. Eis suas razões. Prescrição. Cita que a equiparação deixou de ser cumprida provisoriamente em 2003 e definitivamente em 2010. Assim, estaria prescrita a pretensão dos procuradores em obter citado o cumprimento de decisão judicial. Mudança de contexto fático normativo sustenta que o contexto fático normativo e o regime jurídico dos procuradores, em 1995, os vencimentos, era diametralmente diverso do regime jurídico atual, quando, após a lei número 15.215 de 2010, passou a ser paga através de subsídio. Relativação da coisa julgada e obediência à súmula 339 do STF, a proibição da equiparação da remuneração dos servidores públicos pelo Poder Judiciário. Ao final, a PGE expressamente requer seja indeferida o cumprimento da sentença em petição datada de 17 de abril de 2019. Os procuradores do Estado, representados por sua advogada, doutora Ana Blasi, peticionam nos autos e impugnam as informações tecidas pelo Estado, representados pela PGE. O Ministério Público de Santa Catarina, referenda citada posicionamento, opinando pela prescrição da pretensão executória, em 10 de junho de 2019. Na sequência, em 21 de outubro de 2019, aporta aos autos petição firmada pelo Estado de Santa Catarina, informando que o pedido de cumprimento da sentença foi deferido administrativamente, conforme o processo da PGE número 4421 de 2019 em anexo. É juntado o pedido administrativo feito pela Proesc, protocolado em 2 de outubro de 2019, formando o processo administrativo 4421 de 2019, ponto central desse pedido de impedimento. Ainda que os pontos suscitados pelo denunciante se atentem não somente quanto à ilegalidade do pagamento da verba de equivalência dos procuradores do Estado, mas também a forma incrivelmente célere e atípica como a qual fora conduzido citado pagamento, feito de forma administrativa sob os auspícios de um suposto cumprimento de decisão judicial, quando inobitavelmente não houve decisão judicial líquida e certa a ser cumprida. Houvesse, como defende o governador do Estado e a vice-governadora, decisão líquida e certa a ser cumprida, não teria havido extensão e impugnação por parte do Estado de Santa Catarina, tampouco parecer amplamente desfavorável por parte do Ministério Público de Santa Catarina, folhas 382, 404. Tanto é que, a partir das robustas contestações ofertadas por referidos entes, que pugnaram pela inexigibilidade do título judicial, é que se operou o recuo dos procuradores do Estado em buscar judicialmente o percebimento das verbas. É, de certa forma, tal estratégia, embora duvidosa legalidade, e se mostrou muito mais célere e eficaz, não necessariamente segura, legal ou constitucional. A abertura do processo administrativo 4421 de 2019 ocorreu em 2 de 10 de 2019. No mesmo dia em que, instaurada a Procuradoria-Geral do Estado, encaminhou ofício ao excelentíssimo senhor governador do Estado, para que, se assim entendesse, volto a repetir, para que, se assim entendesse, autorizasse o processamento, instrução e análise do pleito, conforme preceituado pela Lei número 14.275, de 2008, artigo 1º, parágrafo 2º, prevê esse dispositivo. Parágrafo 1º. As propostas de reconhecimento do pedido de desistência de ações e de acordos judiciais relativos às entidades da administração indireta deverão ser submetidos ao Procurador-Geral do Estado nos termos do caput desse artigo da Lei Complementar número 226, de 14 de janeiro de 2002. A redação foi dada pela Lei número 15.025 de 2009. O parágrafo 2º da mesma lei diz o seguinte: os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos e as propostas de acordos judiciais cuja repercussão financeira seja superior a R$50 mil, serão anteriormente à análise de mérito submetidos à prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. De acordo com a lei, os pedidos de indenização e satisfação de direitos
com repercussão superior a R$50 mil deverão, necessariamente, ser submetidos à prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Somente após sua autorização é que será feita a análise do mérito pelo Procurador-Geral do Estado. Portanto, a autorização do governador era condição, volto a repetir, era condição indispensável à propulsão e impulsionamento desse processo. E sua autorização ocorreu no dia seguinte, 3 de outubro de 2020, ao aportar o seu de acordo. O tal ato, colegas julgadores, ele não pode ser desmerecido ou tido como algo automático. Fosse desnecessário ou insubstituível sua atuação, inexistiria a previsão legal nesse sentido. A concordância do chefe do Poder Executivo para acordos ou pagamentos que importem em valor superior a R$50 mil representa exatamente o ônus do cargo do governador do Estado, atinentes a suas atribuições e responsabilidades que se espera de um agente público e político que ocupe tal cargo e tal nobre função. Assim, não se pode desconsiderar ou desmerecer que sim, o governador do Estado concordou com o impulsionamento do processo, que importava, sabia ele, no pagamento de créditos superiores, no caso deveras superior a R$50 mil. Eis que tal informação constava expressamente no documento citado, folha 68. Após o de acordo, por parte do governador do Estado, firmado em 3/10/2020, seguiu-se uma tramitação célere, atípica, para os processos administrativos. Após pareceres por parte de procuradores, o processo foi colocado em pauta no dia 9 de outubro de 2020, para a deliberação do Conselho Superior da PGE. Em deliberação desse Conselho Superior, nas folhas 97/119, os procuradores tecem considerações acerca de todos os empecilhos existentes ao pagamento da verba, tais como prescrição, relativação da coisa julgada, mudança de contexto fático jurídico, etc. Deliberaram afastando todas as prejudiciais que a própria Procuradoria-Geral havia trazido em sua impugnação judicial, nos autos do processo 0029, 186, 64, 1997, 824.002. A decisão ocorre, volto a repetir, no dia 9 de outubro de 2020. Em 14 de outubro de 2020, é encaminhado para pagamento. O processo, segundo informações tecidas pelo denunciante, tramitou de forma sigilosa, o que, se confirmado for, impediria a aferição e controle dos pagamentos pelos órgãos de controle, tais como o Tribunal de Contas do Estado. A tramitação supostamente sigilosa de processo, que estava sob o conhecimento do governador do Estado de Santa Catarina, desde o dia 3 de outubro de 2020, e que no dia 14 daquele mês teve o seu pagamento aprovado e implementado em tempo recorde, 11 dias, sem qualquer fundamento e repisse, sem amparo de lei. A tramitação de maneira célere e obscura chama a atenção, ainda, para o fato de que o aumento dos procuradores do Estado havia sido parte de um projeto de lei em trâmite permanente na Assembleia Legislativa em meados de 2019, conforme descrito nos documentos que acompanham o processo de impeachment. O projeto foi vetado pelo governador, demonstrando assim à sociedade catarinense publicamente que não detinha recursos para fazer jus aos pagamentos. Por outro lado, por baixo dos panos, de forma obscura, em processo administrativo que parece sigiloso, concede, permite, anule o pagamento à classe dos procuradores. Diante de todos os fatos narrados, fica o questionamento: será que a PGE
irá declinar e desistir, deputado e relator Kennedy Nunes, do recurso extraordinário interposto no mandato de segurança, que trata da isonomia remuneratória dos policiais civis, deputado Maurício Kudilak, como fez com o recurso extraordinário interposto em face da decisão que havia concedido a paridade remuneratória dos procuradores da PGE em relação aos procuradores da LESC. Isso nós temos que ver. Ou, caso a Associação dos Policiais Civis protocole pedido administrativo ao Estado, esse também considerará que o artigo 196 é auto-aplicável, como fez com relação à classe dos procuradores da PGE. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Quando afirmou que, na via judicial, o Estado há de ser combatível, aguerrido, mas na via administrativa há de se perseguir a harmonia e convergir ao direito das partes? E ainda, caso houvesse o pedido administrativo por parte dos policiais civis, ou outra classe que igualmente requer seu direito, com base no artigo 196 da Constituição do Estado, será que o processo tramitaria de forma tão célere? E o governador, será que nesse processo, o governador daria tão facilmente um despacho de acordo no dia subsequente ao recebimento do pedido, sem ao menos aferir acerca da viabilidade legal e financeira para pagamento? Entre aspas, até porque há poucos meses havia vetado tal aumento aos procuradores, sob o argumento de impacto no caixa governamental, fecha aspas. Será que o de acordo dado tão rapidamente em processo administrativo foi uma forma de agrado e conseguir prestígio junto à classe, que inclusive elaborou sua defesa junto ao primeiro processo de impeachment e que foi utilizada para manejar o ajuizamento da DPF 740, junto ao Supremo Tribunal Federal, em um legítimo conflito de interesse entre a pessoa do senhor Carlos Moisés e a figura do governador, detentor das prerrogativas do chefe do Executivo? As outras classes de servidores públicos, cuja remuneração alcança os níveis atingidos pelos procuradores do Estado, são também destinatárias da mesma celeridade e reconhecimento pelo governador do Estado, que autoriza e concede o processamento de um ato administrativo que visava exclusivamente implementar um aumento de remuneração a uma classe de servidores? Vice-governadora e governador do Estado, quando formalmente intimados acerca de supostas irregularidades apuradas na concessão de aumento aos procuradores, através da notificação do processo de impeachment número 0073, prestam informações em extensa e robusta defesa, defendem sob aspecto formal e material o ato ilegal. E por que ilegal? Porque o aumento ou isonomia remuneratória, a teor da jurisprudência pacífica e consolidada pelo STF, inclusive sumulada, através da súmula 339, só pode ser concedida mediante lei produzida pelo Legislativo, e que necessariamente deve ter participação do Executivo, algo que o artigo 196 da Constituição não detém, visto que o originário da Constituição, elaborado pelo Constituinte originário estadual, sem a participação do Executivo. Portanto, trata-se sim de um de um aumento concedido às escuras, em processo administrativo sem lei, que lhe dê suporte. Não há fundamento legal para o ato implementado. A lei foi vedada pelo governador em 2019, e a decisão judicial oriunda do mandado de segurança de 2004, da Proesc,
é inexequível por todos os argumentos já lançados pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo próprio Estado, quando compareceu aos autos através de sua Procuradoria-Geral, no cumprimento de sentença, e não lançou mão de todas as objeções citadas. Está lá, é só pesquisar. Ultrapassada tais premissas, quanto à análise da justa causa, eu digo que no ato do recebimento da denúncia por crime de responsabilidade, poderiam os denunciados ter suspendido cautelarmente o pagamento das verbas citadas, enquanto se apurava a sua regularidade e legalidade. A vice-governadora atuava como governadora interina, quando foi notificada acerca do processo de impeachment número 0073, em janeiro corrente. Por cautela, segurança e necessário trato com a coisa pública, deveria ter ordenado fosse tal pagamento retido, até ulterior apuração. Não o fez. O governador do estado de Santa Catarina, ao retornar e assumir seu cargo, manteve-se inerte da mesma maneira. E a sua inércia foi mantida mesmo após decisão judicial, prolatada nos autos do mandado de segurança de relatoria do excelentíssimo desembargador Pedro Manuel de Abreu, que, informado pelo denunciante das irregularidades cometidas nos cofres públicos, determinou fosse imediatamente suspenso o pagamento dos valores pretéritos cobrados pela PGE nos autos judiciais, cerca de 8 milhões de reais, correspondentes ao período de janeiro a outubro de 2019. Ora, se o Tribunal de Justiça catarinense suspendeu o pagamento de vultuosa quantia, por que não agiu o governador do estado na mesma toada, em simetria, inclusive por respeito à decisão judicial proferida, suspendendo os pagamentos correntes na ordem de R$ 750 mil por mês? A decisão judicial, ela englobava montante muito maior que, mesmo assim, fora suspenso. O que, no mínimo, denota que algo deveria ser corretamente apurado, previamente ao desembolso de tal quantia pelos cofres catarinenses. A cautela esperada do governador, todavia, não ocorreu. A vice-governadora tampouco oficiou ao governador requerendo a adoção de tal medida, ciente que estava de todo o imbróglio formado, até porque estava ela como governadora no momento da eclosão do primeiro pedido de impeachment, quando formalmente foi cientificada de todas as irregularidades sucedidas. Ambos silenciaram. Nada fizeram, furtaram-se ao seu dever de zelar pela guarda do dinheiro público. Propositalmente, talvez, fecharam os olhos. Uma cegueira deliberada da dupla de governantes. E que é incrível, porque nós iniciamos semana passada, essa semana, aliás, votamos um novo pedido de impedimento, e dentro dele está lá mais uma expressão: eu não sei, eu não sabia quem foi, quem não foi. É incrível. O pagamento corrente só veio a ser suspenso por uma decisão tomada pelo TCE, em maio desse ano. Até lá vigorou um pagamento sem fundamento legal, na ordem de R$ 750 mil, alcançando a monta de aproximadamente R$ 6 milhões. Um aumento, reitera-se, dado em processo administrativo, que tramitou em tempo recorde, cerca de 15 dias, com autorização expressa do governador em outubro passado. Por derradeiro, não se trata de cumprimento de decisão judicial. A decisão, como título executivo, estava prescrita e permeada por inúmeras alterações fáticas e processuais que impediam a sua liquidação administrativa de forma como ser realizada. Eu friso que faço essa observação diante da narrativa constante nos memoriais que equivocadamente informa ter sido o inquérito arquivado quando, em decisão datada de 16 de setembro corrente, sabe-se que foi provido pelo Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina.
Assim, é imprescindível que se promova essa resposta a informações inseridas nos memoriais. Diante de todos os fatos narrados, eu entendo não existir dúvida acerca da justa causa para processamento do crime de responsabilidade. Portanto, inexiste a autoria e materialidade das condutas narradas, porquanto existente a autoria e materialidade das condutas narradas que se amoldam nos tipos da lei número 1079. Na condição de homem público e julgador, na qual me encontro, eu devo dizer que a minha prioridade é a busca da verdade dos fatos. Fui prefeito de uma cidade durante 8 anos, nobre advogado Péricles Prades, e tenho convicção de que se recair sobre um prefeito em Santa Catarina, ou no Brasil, a suspeita, vejam, eu estou falando de suspeita, de ter cometido ato de improbidade administrativa, esse seria certamente investigado, denunciado e julgado. Enquanto prefeito, todo gestor público responde por todos os seus atos, e também pelos atos de seus subordinados, de maneira solidária. Nunca me faltou coragem de assumir tal responsabilidade. Eu sempre mandei apurar todas as questões que precisavam ser apuradas na esfera pública, porque o dinheiro não era meu, o recurso público pertence tanto à pessoa mais rica, quanto à pessoa mais humilde. Houve casos em que tive que exonerar servidores, casos que tive que afastar servidores, instaurar sindicâncias, prestar informações ao Ministério Público de Santa Catarina por atos de meus subordinados. Muitas dessas denúncias acabaram se provando serem apenas ilações. Porém, ainda que assim fossem, nunca deixei de mandar averiguar qualquer suspeita que chegasse ao meu gabinete. Aliás, na época, minha chefe de gabinete estava orientada a levar adiante qualquer investigação, qualquer denúncia que chegasse à prefeitura, por qualquer canal e contra quem fosse. Tínhamos a ouvidoria implantada no meu mandato para receber as reclamações e suspeitas da comunidade, mas ainda que chegasse por outros meios, cada uma delas era alvo de investigação. Tudo isso para cumprir aquilo que é básico e que se espera de todo homem público: honestidade e zelo pelo recurso público, pelo suado dinheiro que o cidadão paga na forma de impostos. Esse dinheiro muitas vezes faz falta para aquele que o paga, é um recurso que poderia ser usado para melhorar a vida da sua família, mas é entregue na forma de tributo, com a esperança que irá se transformar em saúde, em educação, em infraestrutura, em lazer, em qualidade de vida para todos. Portanto, é impensável, quando recai alguma suspeita sobre qualquer gestor público, que essa não seja devidamente averiguada, e caso se confirme a improbidade, ser exemplarmente julgado e condenado. Em minha vida pública, sempre me guiei por esse paradigma, e não seria agora que faria algo diferente do que a minha biografia comprova. Porém, há sempre de se ressaltar que investigação e processo não significam antecipação de culpa. E no caso em tela, o processo de impeachment que analisamos cabe constitucionalmente ao Parlamento e à Justiça de Santa Catarina julgar se houve ou não crime de responsabilidade e se os acusados devem ou não ser retirados de seus cargos. Aos que teimam em tentar chamar esse processo de golpe, basta ler a Constituição Federal e a Constituição do nosso Estado para afastar tais ilações. Afinal, tudo o que foi, está e será feito encontra base no ordenamento jurídico. O Instituto do Impeachment serve exatamente para isso, para que se dê o direito ao contraditório e à ampla defesa aos acusados, para que se possa vir aos autos e demonstrar sem nenhum ilícito, seja criminal ou administrativo, se ele, como membro desse Tribunal Especial de Julgamento, fez questão de visitar, no início do corrente mês, as sedes da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, OAB Santa Catarina, e do Ministério Público de Santa Catarina, com o objetivo de convidá-los a participar, essas nobres instituições, para acompanhar esse processo de impedimento de forma minuciosa,
como verdadeiros fiscais da legalidade todo o procedimento. Apresentada a esse tribunal e aprovada no dia 25 de setembro de 2020, quando da sua instalação. Ora, se há suspeita de crime de responsabilidade, se há elementos jurídicos que embasam essa suspeita e se, ao mesmo tempo, há dúvidas quanto à legalidade de atos e omissões praticados pelo governador do Estado e pela vice-governadora, por que o Parlamento e a Justiça de Santa Catarina deveriam se furtar de investigar a fundo a denúncia que recai sobre os acusados? Como bem colocado pelo relator, há uma exigência constitucional de exame pormenorizado das descrições fáticas e jurídicas contidas na denúncia. A mesma denúncia que passou por uma série de procedimentos e filtros previstos na legislação até que chegasse a esse ponto de análise por esse tribunal especial. Ressalto ainda que vivemos em um Estado democrático de direito. É sabido que o conceito de Estado de Direito surge da história da humanidade, contrapondo-se às formas absolutistas de exército do poder. Esse conceito nos leva a concluir que ninguém está acima da lei, pois essa deve ser seguida por todos, independente da situação econômica, social ou política. Assim, o Estado de Direito é o mecanismo institucional que a civilização passou a adotar de forma generalizada para coibir o arbítrio e a prepotência, vinculando-se a dois pressupostos básicos: a ideia de legalidade de toda atividade estatal e a ideia da realização da justiça como um fim primário do poder. Meu voto. Por todo o exposto, a denúncia apresentada preenche todos os pressupostos e requisitos formais exigidos pela legislação vigente, notadamente pela Constituição da República Federativa do Brasil, bem como pela Lei nº 1079/1950 e pelo Código de Processo Penal para seu recebimento. Dessa forma, acompanho, senhor presidente, o voto integral do relator pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração de processo de impeachment em face da vice-governadora e do governador do Estado de Santa Catarina. Pois não. Muito obrigado, deputado Schuster. Fala logo.